Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que Deus nos abençoe. Irmãos, é necessário pensar nessa questão da última trombeta. Nós vamos vê-la já no final, na conclusão do nosso estudo. Nós estamos já na grande tribulação, paramos nela, e Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que Miguel, o grande príncipe, se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, Daniel está falando da grande tribulação. A grande tribulação não é um tema só do Evangelho de Mateus, não é um tema só do livro do Apocalipse. Nós vamos encontrar também referências assim similares no livro de Isaías. Então, o texto diz que naquele tempo, ou seja, que tempo? No tempo da grande tribulação, o povo de Deus seria livre, não no sentido de não estar presente, mas seria livre das opressões aos quais aqueles que Deus vai guardar. O verso 2 desse capítulo diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então Daniel também faz referência à ressurreição, não é só Paulo que faz. E Daniel vai trazer também uma outra informação para nós. Ele vai dizer que uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui está sendo estabelecidas algumas verdades. Primeiro, a igreja vai estar na grande tribulação. O arrebatamento, por que isso? Porque o arrebatamento vai acontecer no toque da última trombeta, e a última trombeta acontece no final da grande tribulação. Então, eu não sei de onde é que alguns outros intérpretes tiram certas ideias, porque se é na última trombeta, a última trombeta toca no final da grande tribulação, aí a igreja vai ser arrebatada, consequentemente a igreja vai estar aqui. Também estabelece-se aqui a seguinte verdade: há apenas duas ressurreições, uma dos salvos e outra dos não salvos. Tem um grupo aí que acredita até em 5 ressurreições. Eu não vejo base bíblica para isso, a Bíblia não dá base para isso. Então Daniel estabelece aqui 2 ressurreições. No verso 6, ele pergunta: quando será o fim dessas maravilhas? Não se esqueçam que o texto vai dizer que Daniel está conversando com um homem vestido de linho, um homem de branco, um homem misterioso. Essas coisas estão cercadas por mistério. Quando lemos o nosso texto base, Paulo diz: olha, eu vou falar de um mistério para vocês. Então, se é mistério, não é tão simples assim o entendimento, nem tão pouco a explicação. Então, ele pergunta: quando será o fim dessas maravilhas? Ele quer saber. Aí o homem vestido de linho, no verso 7, ele vai dizer que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Atenção, é o mesmo tempo de reinado do anticristo, 42 meses, 1260 dias. Uma prova mais de que a igreja vai estar aqui no período da grande tribulação. Esses 3 anos e meio a que Daniel faz referência é o período da grande tribulação. E em Daniel capítulo 12, no versículo 8, Daniel não entende, e ele faz uma outra pergunta: quando será o fim dessas coisas? Aí o verso 11 vem a resposta, e diz: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. Lembra que eu já falei isso para vocês? No período da ascensão do anticristo, o sacrifício será cessado, as ofertas vão deixar de serem oferecidas, ele vai ganhar poder, ele vai profanar o templo, ele vai desafiar os poderes do céu. Então é um período de levantamento do anticristo. E aí ele diz:
quando o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, quando ele profanar o templo, haverá 1260 dias. No verso 11, o homem de linho acrescenta mais 30 dias. Preste atenção, isso aqui é interessante. Nós temos os 1260 dias, 3 anos e meio, aí ele vai e acrescenta mais 30 dias. Então, 1260 mais 30 dá 1290 dias. Essa informação só quem nos dá é Daniel. Nós não encontramos esses números explícitos no livro do Apocalipse. Agora, no verso 12 aparece mais um acréscimo de 45 dias. Então, se você lê aí Daniel capítulo 12, versículos 8, 11 e o versículo 12, vai aparecer esses acréscimos. Então nós vamos ter um acréscimo de mais 45 dias. E lá também tem o seguinte verso: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Como é que nós vamos chegar a essa conclusão? 1290, primeiro 1260 mais 30, 1290. 1290 mais 45 dá 1335, a soma que Daniel traz para nós. Ainda bem que eu sei fazer conta, se fosse a Dilma estava complicado. Então o homem de linho diz que feliz é aquele que chega ao final dos 1335 dias. Por que ele diz isso? Porque ele está visualizando um período difícil da história da humanidade. Ele está visualizando a grande tribulação. Ele sabe que muitos vão ser perseguidos, ele sabe daqueles que vão ser presos, ele sabe de que outros serão mortos. Então o homem de linho diz que aquele que consegue chegar até o final, ele é feliz. Concluímos com isso que a grande tribulação finda nos 1260 dias, antes do acréscimo dos próximos 30 dias. Então 3 anos e meio cessa, e aí nós vamos ter na linha de tempo da parousia, que é da volta do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos, Paulo diz que a ressurreição, ela está ligada à volta de Jesus. Não existe ressurreição nesse estudo escatológico dissociado da volta de Jesus. A volta de Jesus tem que trazer consigo a ressurreição. Ela está completamente ligada, não tem desassociação. No verso 23 de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo mostra que há uma ordem. Cristo foi o primeiro, a Bíblia chama isso de primícias, ele foi o primeiro que ressuscitou. Os crentes vão ressuscitar, os crentes verdadeiros vão ressuscitar na sua segunda vinda. E aqui não tem malabarismo. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos transformados, e todos são arrebatados, encontram-se com Jesus nos ares, dá-se início às bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro aqui não tem festa, não tem história, o casamento está ligado aqui a um encontro. E domingo nós vamos entender que culto é núpcias, para poder entender aqui. Tem gente que pensa que as bodas do Cordeiro é um período de festa, que vai ter festança. Não se esqueçam que a igreja está saindo de um caos, um desastre, que não se tem motivo para comemorar. Então a igreja se encontra com o Senhor nos ares e em seguida vai descer para começar a colocar um ponto final em tudo e estabelecer o milênio. Agora, antes disso, não há ressurreição. O apóstolo Paulo está dizendo que se Cristo não voltar, não tem ressurreição. Eu já expliquei, um está intimamente ligado ao outro. Então no verso 51, que foi lido, Paulo diz: tem um mistério, a ressurreição e o arrebatamento. E quando isso acontece? Nós vimos que é na última trombeta. Em Mateus 24, Jesus disse que após a grande tribulação, ele volta ao som de trombeta. Mais uma vez, chamando a sua atenção, não existe arrebatamento secreto, não existe essa história do rapto. Vocês lembram do filme Deixados para Trás? Tem muita gente que acredita nisso. Tem um livro que um sujeito fala que um presidente americano vai decretar
que não pode ter 2 pilotos de avião descrentes, tem que ter um crente e um não crente, porque se o crente for arrebatado, o avião não cai. Tá? Irmão, não existe isso. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tem algumas características. Primeiro, vem como um ladrão. Não é no sentido de raptar, é que o ladrão, você não sabe quando é que ele vem. Então Jesus está dizendo que acerca daquele dia ninguém sabe, só o Pai sabe. Também se diz que na sua volta ele vem como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ontem nós vimos que isso não é questão de rapidez, é questão de visibilidade. Por que é questão de visibilidade? Porque o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, será um período de trevas. Então, quando esse relâmpago se manifestar, todo olho verá. E aí Jesus Cristo desce. Não se esqueçam, Atos capítulo 1 é dito que quando ele está sendo elevado às alturas, os varões que aparecem lá, os anjos dizem: olha, esse mesmo Jesus, não é outro não, é esse aí. E por que ele diz que é esse mesmo? Esse mesmo que foi tocado, esse mesmo que comeu peixe com vocês, esse mesmo que ressuscitou em carne. E aí havia um problema na época, que tinha um grupo que dizia que Jesus não ressuscitou em carne, ele era apenas um espírito. E quando Jesus se encontra com os seus, ele chama os seus, ele manda que toquem nele, ele diz isso também a Tomé: toca em mim, vê aqui, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito não tem carne e osso. Então ele ressuscita em carne e osso, ele é elevado às alturas, na presença de todos, em carne e osso, e ele vai voltar em carne e osso. Se nós temos um mistério aqui interessante com relação a isso, nós temos que pensar Jesus antes e depois da encarnação. Jesus já existia antes? Sim, mas ele não possuía um corpo. Agora ele continua existindo como antes, só que tem um corpo. Tem um corpo de carne no céu. E é esse corpo de carne, no nosso Senhor, que vai voltar para nos buscar. Então, na última trombeta, quando nós pegamos a narrativa de Mateus, é a mesma narrativa de Paulo. A ressurreição, ela acontece na última trombeta, e a última trombeta só acontece no fim da grande tribulação. Por que eu estou repetindo? Para você gravar isso. Quando alguém vier dizer assim para você: olha, o arrebatamento, eu sou pré-tribulacionista, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Aí você pergunta: bem, se você tirou essa ideia de onde? Porque o apóstolo Paulo diz que o arrebatamento acontece ao som da última trombeta. Se você for para o livro de Apocalipse, a última trombeta acontece no fim da grande tribulação. Você mudou o calendário? Você mudou o período, o tempo da história? Tá? Então, 1 Coríntios, mais uma vez, ele diz: a ressurreição, ela está ligada à transformação dos corpos. Então, não existe outro período, não existe outro lugar. Quando se falar de ressurreição, vai se estar falando de uma ressurreição apenas. Essa primeira ressurreição é uma ressurreição gloriosa, porque é para a igreja, e os nossos corpos serão transformados. Portanto, não existe ressurreição, glorificação e arrebatamento antes da última trombeta, após a grande tribulação. O mesmo ensino é dado por Paulo aos Coríntios, é o mesmo ensino dado à igreja em Tessalônica. Não se esqueçam que ontem eu falei para vocês que a igreja de Tessalônica era uma igreja que vivia atemorizada, porque eles achavam que o arrebatamento já havia acontecido, eles tinham ficado. Aí Paulo diz: olha, não se perturbem com isso, calma, preste atenção. Primeiro, aí ele dá uma série de acontecimentos lá, vai vir a apostasia, a manifestação do anticristo e tal. Só depois disso é que vai acontecer a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Não se perturbem. Então, às vezes, por falta de conhecimento, a igreja se perturba, a igreja fica variando, né? Então, a ressurreição e o arrebatamento, então, Paulo diz que acontece no último dia, após o toque da última trombeta, e não 7 anos antes, ou durante os 3 anos e meio, né? Por que é dito isso? Por causa
que eu disse a vocês. Eu não vou poder esgotar esse assunto todo, ainda tem muitas coisas para se ver. Eu não vim aqui para mudar a opinião de ninguém, não vim aqui para mudar a doutrina de ninguém. Vocês me pediram para mostrar a diferença entre tribulação e grande tribulação. Eu estou mostrando para vocês, estou colocando a igreja dentro do quadro, estou dizendo para vocês que dentro dos textos bíblicos que foram apresentados aqui, e não tem nenhum texto mágico aqui, todo texto está correlacionado com o outro. Vou ensinar uma coisinha para os estudiosos aqui. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, lembre de uma tia sua. Você tem alguma tia que você gosta? Você vai lembrar da tia Oica. A tia Oica, são as iniciais de observação, interpretação, correlação e aplicação. Os textos apresentados a vocês, eles foram exaustivamente observados, eles foram interpretados, eles foram correlacionados, aplicados em outros lugares, com outros textos, outros versículos, e ele está sendo aplicado para o entendimento de vocês. Estou tentando repetir o máximo possível, colocar uma ordem que praticamente é muito difícil você estabelecer na Bíblia, por isso que há essa divisão. E aí tem um grupo que diz que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos, de tribulação, e um outro grupo diz que vai ser arrebatado 3 anos e meio já no final da grande tribulação. Os chamados pós-tribulacionistas, eu diria para vocês que é a linha mais lógica, e deixa eu colocar já agora para vocês que eu posso esquecer no final. Essa ideia do arrebatamento antes da tribulação começou a surgir no mundo a partir de 1815, entre 1815 e 1830. Eu faço uma pergunta para vocês: não se estudava esse assunto de 1530 para trás? A igreja nunca pensou nisso? Claro que pensou. Nós temos os chamados pais da igreja, a era patrística. Que era essa? Essa era, ela é vista como aquele período em que o último apóstolo morre, digamos João, e ficam aqueles homens que aprenderam com eles. Dentre eles o mais famoso, Policarpo, que era bispo de Esmirna, ele foi discípulo de João. Aí nós vamos ter aqueles homens que viveram os 100 primeiros anos depois da ascensão de Jesus. Eles também estão dentro desse grupo da era patrística. E dentro desse grupo, você vai encontrar historiadores como Orígenes, você vai encontrar Eusébio, você vai encontrar uma série de homens estudiosos nesse período. E como foi que eles se comportaram? Todos eles acreditavam que a igreja passaria pela grande tribulação. Todos eles ensinaram que a igreja seria arrebatada ao som da última trombeta no final da grande tribulação. Até que esse período aí aparece um cara chamado Darby, John Darby, e aí foi ele que criou a ideia do dispensacionalismo. Ele dividiu o mundo em períodos, a história mundial em períodos, e aí ele chega dizendo que esse é o período em que a igreja não passaria pela grande tribulação. Quem conhece a visão de John Darby vai ver que existe muita falha, existe muita coisa que é impossível engolir ali, e uma delas é que eles têm que fazer uma espécie de malabarismo teológico para poder colocar aqueles santos ali ressuscitando, que são mortos na grande tribulação. Por quê? Porque se a igreja ela é arrebatada já na grande tribulação, antes da grande tribulação, os que morrem na grande tribulação, para ir para o céu, sendo crentes, eles têm que ressuscitar. Ninguém vai para lá morto. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Eles têm que ressuscitar. Aí eles dizem, não, a segunda ressurreição ela é dividida em 2 partes. Tem uma parte que acontece antes da grande tribulação, e tem uma segunda parte que acontece já depois da grande tribulação. Aí eu pergunto, se alguém tiver algum texto que possa me provar isso. Eu estou esperando até hoje, não tem, a Bíblia não diz isso. Então, o que estamos apresentando para vocês é algo dentro de uma linha de tempo, foi traçada aqui uma linha de tempo, algo que está trazendo aqui de uma ordem bem lógica, para que a gente possa ter
uma conscientização melhor disso. Então, a igreja ela é arrebatada, ela se encontra com Cristo no final da grande tribulação, e ela desce, e aí vai dar início um período que vocês já ouviram falar, chamado Guerra do Armagedon. Muito bem, Daniel capítulo 12, versículo 11, ele acrescenta 30 dias, lembra? Os 30 dias acrescentados, vai aparecer essa questão da ressurreição, do encontro, da transformação e a volta da igreja para a batalha do Armagedon. Nesses 30 dias, os exércitos dos céus serão reunidos, enquanto os reis da terra se reúnem para o Armagedon. Quer dizer, tem a turma do nosso lado, o povo de Deus está se reunindo, se preparando para a batalha. Eles vão voltar todos montados num cavalo branco, junto com Jesus, com o exército dos céus. Enquanto isso tem um grupo dos reinos da terra aqui, né, dos reis que estão se reunindo para essa batalha. O Salmo 110, no versículo 3, a Bíblia diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. O que a Bíblia está dizendo aqui? Falando acerca dessa reunião do povo de Deus para essa batalha. Muita gente que lê o Salmo 110 nem imagina que está se falando disso. No verso 5 do mesmo Salmo, então eu li o verso 3, no verso 5 diz que o Senhor no dia da sua ira esmagará os reis. Que reis? Os reis que estão se reunindo para lutar na batalha do Armagedon. Apocalipse 16 mostra os reis que vêm do Oriente se preparando para essa grande batalha. Depois aparecem 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, que saem da boca da besta e do falso profeta. O falso profeta, ele é uma espécie de assistente, de secretário do anticristo, para quem não sabe. E esses demônios, eles acabam fazendo sinais, eles enganam os reis, para que aconteça a guerra do Armagedon, nesses 30 dias, depois do arrebatamento. É o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 11. A linha de tempo continua e nós vamos parar daqui no capítulo 19 de Apocalipse. O capítulo 19 de Apocalipse vai mostrar Jesus montado em um cavalo branco, espada afiada, com um exército enorme. Inclusive, vocês montados no cavalo, se preparem. Se preparem que vocês vão estar nessa. E eu também. Eu ainda vou dizer para vocês, eu não falei naquele dia lá para vocês? Eu avisei vocês lá em Maraã que isso ia acontecer. Guarda aí, tá? Então, essa batalha do Armagedon, ela é também chamada de o lagar da ira de Deus. Tem gente que faz confusão, pensa que são 2 batalhas. O Armagedon e a batalha do lagar. É a mesma batalha, recebe um outro nome, o lagar da ira de Deus. Nesse período Deus vai pisar o lagar. O que era o lagar? Alguém sabe? O lagar, Aldeni. O lagar era o lugar onde se pisava as uvas para fazer o vinho. Hoje você toma um vinho gostoso, industrializado, as máquinas, naquela época era amassado no pé. E você imagina se fosse amazonense do pé rachado. Como é que esmagaria as uvas? Alguém tomaria o vinho de um amazonense pé rachado? Essa história do lagar tem um negócio muito interessante para a gente, na vida de um homem que foi juiz do povo de Israel, chamado Gideão, lembra? Gideão, ele estava malhando trigo no lagar por causa dos midianitas. Dizem que os midianitas foram os primeiros povos a usarem camelos em batalhas. Então, o Gideão, com medo de ser roubado e de ser atacado pelos midianitas, que os midianitas eram um bando de vagabundos, eles não trabalhavam, eles roubavam o que os outros plantavam. E aí diz que o Gideão está malhando trigo no lagar. Por que eu estou contando isso? Porque o lagar é o lugar de pisar as uvas. Aí aqui tem uma lição para nós. O anjo do Senhor chega com ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Como valente se ele está escondido no lagar malhando trigo? Uma outra versão diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Por que Deus diz isso para um homem que está com medo? Guarde isso.
você que é líder, você que pretende servir o Senhor num estado de liderança, quando Deus olha para nós, Ele não olha para o que nós somos, Ele olha para aquilo que Ele vai fazer em nós. Então, quando o anjo diz, o Senhor é contigo, homem valente, já está falando daquilo que Gideão seria. Ele vai perder o medo, ele vai enfrentar os inimigos, porque ele vai ter um encontro pessoal com Deus, ele vai fazer um teste, e ele percebe que Deus está com ele, então ele ganha ânimo e ganha força. Então, Apocalipse vai mostrar Jesus voltando para cá, tá? Para a grande batalha do Armagedon, também denominada a batalha do lagar, onde Deus vai pisar o lagar, pisar as uvas, massacrar os reis, os povos que vão se levantar contra o seu povo e contra ele. Então, no verso 14, Jesus mostra que eles serão derrotados, e esse grupo que faz parte daqueles 10 chifres ou 10 reis que eu falei agora há pouco, eles serão, vencidos, eles vencerão com eles, e os chamados escolhidos, que aqui está a igreja e os fiéis. Em seguida, essas nações então são feridas, a besta e o falso profeta, eles já são lançados no lago de fogo. Aqui já sai de cena a besta e o falso profeta, uma das bestas. Em seguida nós teremos o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É a prestação de conta para os galardões. Isso está em Daniel capítulo 7, versículo 2. E olhe como a Bíblia é fantástica. Aquilo que Daniel fala no capítulo 7, no versículo 2, o apóstolo Paulo acaba confirmando em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Tudo isso acontece já ao final dos 30 dias de acréscimo e durante o período dos 45 dias últimos que foram acrescentados. Então, Daniel recebe essa informação do homem vestido de branco, e aí nós vamos ser avaliados para recebermos os nossos galardões de acordo com o que tivermos feito no corpo. Então, esforce-se, sirva ao Senhor, dê o máximo, porque Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Se você trabalhou, se você serviu ao Senhor, você vai receber recompensa, porque Deus não é injusto. Faça o seu melhor, não faça como uma vez um aluno. Eu estava dando aula falando sobre isso no seminário, e ele disse assim: pastor, só em chegar no céu eu já estou feliz. Eu falei, igual aquele pessoal que passa arrastado todo ano. Lembra? Vocês usam essa expressão aqui? Aqui passa com quantas? 5 ou 7? 6? Vocês são metidos, nem 5 nem 7, é 6. Você imagina o cara passar arrastado todo ano, como disse o irmão aqui, vai chegar no céu fedendo a fumaça, né? Pô, que vergonha, né? O cara vai chegar no céu. Passou por causa de quê? Por causa da base, que é Cristo, porque ele não fez nada, né? A obra do cara, o fogo prova, queima tudo, sobra o quê? Sobra Cristo. E se não fosse Cristo, coitado dele. Por isso que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Se for depender de obra, tem nego que não chega lá, nem fedendo a fumaça. Ele vai chegar fedendo a fumaça por causa de Cristo, por causa da base. Então, em seguida, depois de recebermos esses galardões todos, nós vamos ter aquele período chamado milênio. E aí, no milênio, acontece a prisão de Satanás por 1000 anos. Aqui entra um problema sério, porque tem um grupo que diz, que o milênio não existe, isso aqui é só um número fictício. Vem um outro grupo e diz que o milênio existe, mas não é 1000 anos correto, é um período de tempo denominado 1000 anos, e tem aquele grupo que diz que o milênio é literal, e eu sou um destes que acredita que é literal, e nós vamos passar 1000 anos de fato reinando com Cristo, e Satanás vai estar preso. Agora, no milênio a vida vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque a Bíblia diz que não haverá criança que viva poucos dias, nem idoso que não complete os seus dias,
Morrer aos 100 anos, ainda será jovem. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Seria uma reedição da vida no Éden. Mostrar como seria. Nós vamos ver isso em Isaías 65. Depois, com calma, leia Isaías 65. Isso prova que nós ainda não estamos no milênio. Tem gente por aí que falando que a igreja já está no milênio, que nós já estamos no milênio. E eu pergunto, e Satanás está amarrado aonde? Vocês viram ele em algum quintal amarrado por aí? Não, né? Então nós não estamos no milênio, porque se estivéssemos no milênio, Satanás estaria amarrado. E eu só vejo Satanás amarrado na boca de alguns pentecostais gaiatos aí. Porque o cara amarra o diabo, pisa o diabo, mas de vez em quando ele tem uma queda, né? E quando ele cai, ele culpa quem? O diabo, mas não estava amarrado. Tá? Então, no milênio nós vamos ter esses detalhes, essas particularidades. É bom lembrar que mesmo no milênio, Cristo reinando, ainda teremos pecado e ainda teremos morte, mesmo no milênio. Agora, num número bem pequeno, mas nós teremos, porque no milênio também teremos a presença de nações que não foram destruídas com os 10 reis, e eles entrarão com vida para o milênio. Observem que os nossos corpos, eles já foram transformados. Então, nós não sofreremos mais corrupção. Mas os corpos que não foram transformados dessas nações que estão no milênio, eles vão sofrer. Então, vai haver ainda morte, vai haver doença numa escala muito pequena. As nações ímpias, então, que entram para o milênio, eles vão sofrer corrupção e dificuldade. Durante o milênio, Cristo estará reinando e pecado e morte acontecerão em pouquíssima escala. Depois do milênio, Satanás será solto. Depois de solto, ele vai enganar essas nações que estão vivendo nesse período, no milênio, as nações que entraram para o milênio. Aí nós estávamos em Apocalipse 19, partimos para Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia vai falar para nós de uma outra batalha, chamada Gog e Magog. Esse nome, ele é dado aos enganados pelo diabo. Gog e Magog é uma citação para aquele grupo que vai ser enganado por Satanás. Lembra? Satanás ficou preso durante 1000 anos, no fim do milênio ele é solto, e ele sai para enganar essas nações, que vão se voltar contra nós, mais um outro grupo. E aí nós vamos ter essa batalha chamada Gog e Magog, desse povo que foi enganado por Satanás. Quem faz uma pesquisa mais apurada na Bíblia vai entender que Gog e Magog são nações que descenderam de Jafé, um dos filhos de Noé. E essas nações, elas surgiram após o dilúvio. São elas que entrarão no milênio, também estarão presentes lá e serão enganadas por Satanás. Isaías 19 diz para nós que nessa época haverá uma estrada ligando o Egito à Síria. Para quê? Para acesso dessas nações. Depois nós vamos ler com mais calma, que vai dizer que o rio lá vai secar, parece o nosso aí, que está secando, para que esses reis sigam caminhando em direção a essa batalha. Essas nações, elas serão destruídas com o fogo dos céus. Por quê? Porque essas nações vão se juntar e vão cercar onde estão os santos. E aí Deus faz descer fogo do céu e destrói essa turma toda. Mas ainda fica gente viva. E aí nós vamos ter uma coisa chamada aqui, o grande trono branco. Começa aqui, né? E para que aconteça o grande trono branco, é necessário que aconteça a segunda ressurreição. Na segunda ressurreição, Apocalipse 20, no verso 14, nós vamos ler aquele famoso texto que diz assim: e deu mal aos mortos que nele haviam. Eu acompanhei política há muitos anos e eu nunca esqueci do Dr. Ulisses Guimarães.
E eu sei que nesse dia ele vai aparecer, porque o mar onde ele morreu vai dar os corpos que estão lá, o inferno vai dar os corpos que estão lá, e todos serão julgados nesse trono branco. Os que estarão diante do trono branco serão julgados segundo as suas obras que estão registradas no livro. Observem que a Bíblia vai dizer aqui que nesse julgamento vai ser aberto livros e o livro da vida. Muito bem, que livro é esse? Tem um pessoal que quando vê Moisés fazendo eu diria assim, aquele líder que tem poder de intercessão, e quando o povo peca, e Deus diz, eu vou destruir o povo, aí Moisés diz assim, ou o Senhor perdoa o pecado do povo, eu acho que é Êxodo 32, ou o Senhor perdoa o pecado do povo, ou o Senhor me risca do livro que escreveste. Agora, esse livro não é o livro da vida. Tem gente por aí pregando que é o livro da vida. Irmãos, Deus é imutável. Se Ele colocou lá, Ele não volta atrás, não tem como voltar. Eu sou o Senhor e não mudo, em mim não há sombra de variação. Então que livro é esse? Existe um livro chamado Livro da História Humana, aonde estão registrados todos os nossos atos, e esse livro vai ter que estar aberto lá, porque cada um vai ser julgado segundo as suas obras que estão registradas nesse livro. Também a Bíblia diz que lá serão abertos livros. Que livros que serão abertos? Livros das Escrituras. Paulo diz que a turma vai ser julgada segundo o evangelho que ele pregou. Também vai estar lá o livro da vida, e todos aqueles que estão diante do trono serão julgados, e se não forem achados no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo. Mas eles não vão sozinhos, né? Porque já está a turma toda lá. Aqui eu dei uma puladinha aqui, mas já está a turma toda lá: Satanás, a besta, falso profeta, anticristo, está tudo lá já. Aí agora esses vão ser jogados lá, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Muito bem, isso é bom de ter um israelita entre nós que sabe das grandes coisas. O último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Por quê? Isso é fácil. Alguém sabe por quê? Porque o quê? Isso é lógico. 2 mais 2 são 4. Na eternidade não haverá pecado. Então, salário do pecado é o quê? Se não vai haver pecado, não tem morte. Na eternidade dos condenados lá também não vai ter necessidade, porque eles já estão ferrados, coitado. Então essa morte ela vai deixar de existir. Por isso que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque não vai haver mais necessidade dela, tá? E eu quero terminar com 1 Coríntios 15, 24. E eu gostaria que alguém lesse aí 1 Coríntios 15, 24. Basta a primeira frasezinha, muito legal. Muito bem. 1 Coríntios 15, 24. Paulo diz que depois, essa rescisão, depois de todas as coisas, então virá o fim. E esse fim, de fato, determina o fim de todas as coisas. E o que vai acontecer mais? Jesus vai entregar o reino a Deus Pai. Ele vai entregar tudo, a sua obra completa, inclusive nossas vidas, vão ser entregues nas mãos de Deus Pai. E Deus será tudo em todos, para a glória do seu nome. Aí nós vamos adentrar num período de tempo chamado eternidade, que eu não sei dizer para vocês quanto tempo vai demorar. Um dia alguém perguntou de um filósofo: como você explicaria a eternidade? Ele disse: você imagina o tamanho do planeta Vênus, e sai um passarinho daqui da Terra, ele vai lá e ele dá uma furada no planeta lá para desgastar o planeta, e ele volta à Terra. Alguns anos depois ele volta lá e ele dá outra diminuída,
Quanto tempo ele vai levar para acabar com o planeta? Isso é eternidade. Eternidade é um período que nós não temos como medir o fim. Agora, encerramos, paramos aqui. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter estado aqui, agradeço a paciência de vocês e agradeço a atenção